quase, não é? Hã? Alguém discorda? Não, responsabilidade, tá? Julinha, toca o barco. Que a paz de Deus continue com todos nós, que possamos dar seguimento aos nossos estudos, com essa mesma vibração de paz, que possamos ser instrumentos desses amigos dessa casa, que estão desde cedo aqui nos orientando, nos intuindo. Que possamos aprender junto um tema tão importante para todos nós, né? Que é o compromisso. Então, quando você fala em compromisso, né, nós que estamos aqui nessa existência, automaticamente se volta para o compromisso que você tem no seu trabalho, no compromisso que você tem de ir ao médico, né, nos seus compromissos sociais. Você volta aos seus compromissos diários, da sua vida, do seu dia a dia, né? São as coisas da sua vivência, do seu dia a dia. E quando você para pensar também nos compromissos que nós assumimos na espiritualidade, naqueles compromissos que nós assumimos com os nossos protetores, com nossos amigos na espiritualidade. E que quando aqui nós chegamos, infelizmente, ou felizmente, esquecemos. Lá na espiritualidade, pintamos um quadro lindíssimo. E quando aqui nós chegamos, pintamos esse mesmo quadro, mas nós deixamos falhas. Ou então, quando nós bordamos algo na espiritualidade, bordamos eles perfeitamente. E quando aqui nós chegamos, bordamos esse mesmo quadro, mas deixamos pontas, arestas. Não fazemos com a perfeição que lá na espiritualidade nós fizemos. E tudo bem, né? Então, o nosso maior compromisso é com a nossa transformação. Porque seja aos poucos e verdadeira. Essa é a maior definição que nós devemos ter. É com a nossa transformação, com a nossa mudança. Para que eu me compreenda enquanto espírito imperfeito, necessitado de reformas interior cada vez mais sólida. Por quê? Porque eu me conscientizando com as minhas atitudes para viver na sociedade. Isso é um ponto que nós devemos ter como uma necessidade. Essa certeza dessa mudança, dessa busca. Principalmente depois do que nós estudamos da importância de conto médios. Não é verdade? Então, vamos lá. A palavra compromisso significa um acordo entre as partes acerca de algo que será realizado, seja qual for a área da vida. Acabei de conversar aqui, né? Então, ele pode ser um contrato feito com a própria espiritualidade, com os nossos mentores, com os nossos amigos, porque nós sabemos que a responsabilidade ao retornar e ao vir com o nosso compromisso, a responsabilidade é grande. Né? Mais uma. O compromisso também pode se definir o ato de ser responsável pelas próprias ações, honrando suas promessas, o que foi acordado com o outro. Comprometer-se-á, base para todos os aspectos do relacionamento. Então, nós temos aqui um exemplo, não vou entrar dentro desse exemplo, mas temos a reencarnação do Segismundo, vale a pena vocês darem uma olhada, porque mostra ali o compromisso desse companheiro com aquela família. É uma história muito bonita, mas é longa e o tempo da gente é curtinho, mas vale a pena. Quando alguém se compromete com o seu trabalho, significa que está disposto a trabalhar com amor, dedicação, ou seja, pessoas comprometidas demonstram maior responsabilidade, motivação, iniciativa, e isso independente de qual for o trabalho
requer disciplina e estudo e, acima de tudo, entrega. Nós percebemos isso dentro das casas espíritas, né? Cada vez que chega um irmão aqui na casa espírita, percebemos o movimento de cada um, vai chegando o outro, Renata, e aquele ali está vindo todos os dias, naquela hora, parece ser um irmão comprometido, vou ficar de olho nele. Aí ele volta na outra semana, começa a participar dos estudos, se torna assíduo na casa, e vai indo. Daqui a pouco ela está convidando ele para fazer parte de algum trabalho na casa. Olha, vamos lá participar do trabalho da sopa. E ele começa a vir participar do trabalho da sopa. Com isso, esse companheiro vai tendo outra oportunidade de trabalho. E vai se desenvolvendo dele um outro trabalho, que vai despertando nele a responsabilidade de servir. E isso é muito importante. A prática do Evangelho e o conhecimento da doutrina espírita pura e simples, sem qualquer formalidade, sem exorcismo ou aparatos, sem coadjuvante físico de qualquer espécie, serão recursos salutares que, instruindo o médium e estendendo-lhe o coração às noções de fraternidade, transformar-lhe-ão o ambiente psíquico, assegurando em caráter definitivo uma série de vantagens, tais como paz interior, valiosas amizades espirituais, defesa contra a incursão de entidades da sombra, crédito de confiança dos espíritos superiores, iluminação própria, outorgas de tarefas de maior valia no serviço do Senhor. Sim, outorgas de novos encargos no campo do mediunismo edificante. Então, quando você para pensar sobre tudo que está falando aqui, a gente se volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, o homem de bem, ele vai falar que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade de sua maior pureza. Falamos de mediunidade o tempo todo, foi mostrado os fenômenos, mas não se pratica a caridade em nenhuma hipótese se não existir o amor. O amor é a base do instrumento da mediunidade. E para você executar a mediunidade, necessidade de você estudar o Evangelho. Há necessidade de se estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os livros dos médiuns, porque é a base. O bom servidor precisa do conhecimento, porque ela esclarece, ela ilumina, ela mostra os caminhos para a solução daquelas dificuldades que hoje você encara como se não tivesse solução, mas ela abranda as dores do caminho. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida de Jesus? Lembra lá no Livro dos Espíritos, o BIP? Já ouviram falar da benevolência, da indulgência e do perdão? É importante a gente executar isso no dia a dia, porque são requisitos nossos. Praticar a mediunidade é ter esse sentimento no nosso coração todos os dias. Praticar a mediunidade está no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, no centro espírita, em qualquer lugar. Mas são esses sentimentos que elevam realmente ser um seguidor de Jesus. E é fácil? É fácil seguir os ensinamentos de Jesus? Não é, né? Mas é por isso que nós estamos aqui. Compromisso firmado na espiritualidade, agora cobrados, mas deveis cumprir como coração aberto com um sorriso, para que persistam através dos tempos. Não sou eu quem está falando isso. Quem está falando é Luadir João de Siqueira Matos, no livro Raio de Luz, volume 1. Quanto ao compromisso esquecido
que prometeram recebê-lo, que prometeram renunciar às suas pretensões em benefício daqueles mais necessitados. Também do mesmo companheiro, do livro Raio de Luz, de Luadir João Junqueira de Matos. Bom, aqui nós vamos prestar uma breve homenagem ao nosso querido amigo Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado. Então, quando você fala de compromisso, nos reportamos a vários companheiros, né? Mas, em especial, eu quis lembrar do nosso companheiro Jerônimo Mendonça. Então, só para que possamos fortalecer o pensamento nesse companheiro, ele nasceu no dia 1º de novembro de 1939, desencarnou em 26 de novembro de 1989. Certo dia, ele recebeu um recado de amigos espirituais. E esses amigos chegaram até ele e falaram: olha, vem aqui trazer uma mensagem para Tarzan. Jerônimo arregou os olhos e, prestando atenção, ele ouviu: vem aí as selvas de sofrimentos. Agora o cipó verde da esperança, e arma-te muita coragem, de muita fé, para lutar contra a animalidade que ruge dentro de que representa isso antes ou amanhã, glorioso do teu destino. Chega então o dia em que a coluna se torna um S e ele passa a viver em uma cama ortopédica, o que fez por 30 anos da sua vida. Então, fomos lembrar dele porque entendemos que ele foi um exemplo de compromisso, como tantos outros companheiros, mas, acima de tudo, a responsabilidade que ele teve ao executar o trabalho até o fim, com todas as dores, com todas as dificuldades, mas o amor à causa acima de tudo. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Bom, precisamos engrossar esse fio, né? Precisamos trabalhar e muito. Fazemos tão pouco, mas que estamos fazendo o suficiente. E olhamos o exemplo desses irmãos e aprendemos, né? Como nós ainda precisamos melhorar e melhorar muito. Então, vamos lá, dando continuidade. Responsabilidade. Responsabilidade
é um conceito que se refere à obrigação que cada indivíduo tem de assumir as consequências de suas ações, decisões e comportamento. Ser responsável é estar ciente de que nossas ações podem afetar outras pessoas. Todos aqui são responsáveis, né? Todos aqui estão num domingo como de hoje, sábado como hoje, acordaram cedo, aqui estão dispostos a aprender, sabem que a oportunidade é essa, que precisamos aprender, que a hora é essa e que não temos mais tempo. Então, como espíritas que somos em busca do conhecimento, de aprender a sermos melhores, temos esse dever moral conosco, de buscar, de transformar, né? Isso se chama responsabilidade. Porque ninguém quer chegar lá do outro lado e falar assim, eu não sabia, ninguém me avisou, né? Alguém quer chegar lá e falar, ninguém me avisou, olha, eu estava lá na casa espírita de Guadalupe e ninguém me disse isso. Eu não sabia que eu ia chegar aqui e ia acontecer isso comigo, né? Ninguém vai poder dar essa desculpa. Porque o conhecimento, a luz e a verdade do Evangelho é dado o tempo todo. A busca, na verdade, tem que partir da gente, né? É mostrar os caminhos, a casa ajuda, mas essa vontade tem que partir de cada um de nós, né? Esse aprimoramento, a busca da evolução, tem que partir do meu desejo. Nós vimos ali o exemplo de fé. O que é a fé? A fé nada mais é, como nós vimos lá no Evangelho, é a certeza absoluta da existência de Deus na nossa vida. Então, se hoje eu passo por uma dificuldade, eu sei que Deus está na minha vida. E que isso vai passar, tudo passa. Eu tenho que acreditar nisso, suportar aquilo ali, da melhor forma possível, porque eu sei que Deus está na minha vida. E é isso que nós estamos estudando e aprendendo o tempo todo, né? Então, Dona Ivone Pereira Amaral, ela fala, qual deveria ser a maior preocupação do médium? Ela diz que a maior preocupação que o médium deveria ter é com ele mesmo, com a sua própria evangelização, com a sua própria transformação. Kardec vai falar, como é que se conhece um verdadeiro espírito? Através de quê? Da sua... Exatamente. Né? Vamos lá. O que Emmanuel nos diz? O sábio não poderá tomar uma criança como confidente, embora uma criança, invariavelmente, detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Você vai pegar um conselho com uma criança de 5 anos? Né? É isso que ele está querendo aqui nos dizer. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos de felicidade humana. Passa essa. Passa. Aí. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os pratica, mas que sempre é livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha responsabilidade de seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. O que ele está dizendo aqui para a gente? Está falando do quê? Das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, né? Podemos escolher o caminho de agir no bem, de agir no mal, de vir por centro, de não vir por centro, de se preparar para acordar cedo, não chegar atrasado no centro, né?
São responsabilidade nossa, os atributos do médium. O médium ele tem que se preparar, ele tem que ter uma alimentação, ele tem que chegar cedo no centro antes dos horários de trabalho. Existe uma preparação. O médium responsável, ele não pode simplesmente falar assim, eu não sei se eu vou trabalhar amanhã na casa espírita, não. Vou deixar meu coração falar. Não pode. Nós temos que ter o compromisso de dizer, todas as quarta-feiras eu vou para aquela casa espírita. Às 8h da noite eu estou lá para trabalhar. Porque existe um preparo da espiritualidade junto dos médios com aquela casa. Como é que eu vou falar assim, eu vou quando eu acho legal. Eu vou lá quando meu coração pede. E eu vou sem preparo nenhum. Enquanto que, na realidade, nós sabemos que existe todo um trabalho daquela casa espírita, com aqueles trabalhadores daquela casa, junto com os mentores da espiritualidade. São coisas sérias. Então, isso tudo eu estou comentando porque existe um compromisso na espiritualidade que nós aqui não lembramos mentalmente, mas que está no nosso inconsciente. Que se você busca, se você estuda, no decorrer do seu tempo, você vai despertando isso vai se aflorando em você, vai se tornando uma responsabilidade diária na sua vida e vai sendo prazeroso você fazer esse trabalho junto dos seus amigos, junto dos seus próximos. Trabalhar para Jesus é uma coisa muito boa, porque você poder fazer o bem sem você esperar nada em troca, você poder proporcionar o alívio da dor do outro, isso é dignificante. Quando você faz isso com amor, então o amor ele é a resposta para tudo no trabalho do médium. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, que o médium é servidor de Jesus. A mediunidade é uma oportunidade que Deus nos dá para servir aos nossos companheiros. Cada um que tem a sua mediunidade, seja ela lá qual for, é um meio de você resgatar algo que você deixou de fazer. Se você veio com o dom da cura, se você veio com o dom da psicografia, seja lá qual for o dom, né? Ou seja, a mediunidade que você veio nessa existência, é um carinho a mais que Deus está lhe dando para você resgatar aquilo com que você se comprometeu na espiritualidade. Então, meus amigos, vamos aproveitar essa oportunidade, a acolhida que a casa nos dá, esse carinho que a espiritualidade nos dá o tempo todo, nos avisa o tempo todo, nos acolhe o tempo todo. Pedimos o tempo todo, mas também temos que saber o que estamos pedindo. Né? Temos que aprender a pedir. Como? Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque muitas vezes pedimos aquilo que não é o melhor para a gente. Vamos ver agora esse vídeo aqui do Divaldo. Que são muitos. A primeira lição é da humildade. A vaidade é o primeiro passo para a derrocada de um médium. A boa mediunidade se forma lentamente, num estudo calmo, sereno, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Do contrário, o mesmo dom que lhe foi concedido pode lhe ser retirado, ou pior, o senhor pode prosseguir nesse seu orgulho solitário, mas sem a nossa proteção e sem a nossa inspiração. Bom, meus amigos, me restam aqui 4 minutos
E eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram de nos ouvir e deixar aqui um carinho para vocês, que eu confesso que eu achei essa página ontem e tive muita vontade de poder imprimir essa página dessa mensagem para dividir com vocês, mas eu não consegui baixar o livro no PDF, não consegui comprar o livro, enfim. Mas vou deixar aqui o nome do livro, o título do livro, o texto com o livro, para quem puder receber esse carinho, que como não existe uma casa, deve ter lá suas razões e seus motivos. Vou tentar falar um pouquinho do que a página, a mensagem que ela quis passar para cada um de nós, né? O livro é de André Luiz, de Antônio Baduí Filho. O título é Decisão. É o capítulo 65 e o título é Jesus Quer. Ele fala o tempo todo o que Jesus quer de cada um de nós, o que Ele espera de cada um de nós, que Ele sabe da capacidade de cada um de nós. Então, Ele fala assim, Jesus quer que façamos o bem, mas Ele não espera que sejamos um assistente social. Jesus espera que façamos o bem, mas também que não sejamos persistentes nos assuntos que não nos competem. Jesus quer que sejamos mestre, mas mestre no fazer do amor, nas atitudes do dia a dia com seus semelhantes. Então, ele vem falando o tempo todo que Jesus quer, mas quer que sejamos humildes nas nossas ações, que praticar a caridade, antes de praticar a caridade, precisamos executar a humildade, porque só se pratica a caridade quando se executa a humildade, quando se aprende a exercer a humildade. E essa é a mensagem que esse irmão deixa para a gente. Ela é extensa, mas é uma mensagem muito rica que eu deixo aqui para vocês. Muito obrigada. Bom, nós vamos passar por uma outra dinâmicazinha com vocês, né? Vamos ver como é que vocês se resolvem. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão. Vamos responder sim ou não. Agora, depois que responder, passa o lápis para os seus amigos, por gentileza.
Vamos lá. Começa Então, agora vamos dar a segunda parte da dinâmica. Meu nome é Sônia e também estou muito satisfeita de estar aqui com vocês. Está sendo muito enriquecedor essa oportunidade. Vamos, então, para a primeira pergunta. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. A primeira pergunta é: os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Sim ou não? Então, esse sim foi fraquinho. Já comemos, já foi a hora do lanche. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então vamos ver a resposta. Conforme as perguntas, os espíritos sérios sempre respondem com prazer aos que têm por objetivo o bem e os meios de progredir. Não atende às fúteis. Agora vamos para a segunda pergunta. Basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Sim ou não? Ninguém respondeu? Ninguém sabe? A resposta é não. Isso depende do espírito que a responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Então vamos saber a resposta. Não, não é a pergunta que afasta os espíritos levianos. É o caráter daquele que a formula. Fátima. Continuando. Questão 289. Perguntas sobre o futuro. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Pode? O que vocês acham? Não? Se o homem conhecesse o futuro, se descuidaria do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insiste sempre, no desejo de obter uma resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizeste questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivano. Temo-lo dito a todo momento, o livro dos espíritos, conhecimento do futuro. Olha o cuidado, né? Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, essas perguntas e respostas estão no livro dos médiuns, tá? Não estou inventando não estou botando da minha cabeça, nem da dela, nem da dele, nem de ninguém aqui não. Isso é um repeteco. Por que a resposta qual seria certa? Sim e não. Sim e não. Vocês é que estão respondendo, a gente está ouvindo vocês falarem. Vocês, não tem futuro. Aí o meu amigo ali, Alex, ainda perguntou assim, não, mas vocês continuaram. Tá bom. Há médiuns de premonições e às vezes o futuro é dado a conhecer ao homem. Mas, logicamente, se for com duas leizinhas básicas de Deus, utilidade, necessidade. Então, muitas das vezes, nós temos pequenas amostras do futuro. Mas acontece que o futuro é um negócio futuro. Nada impede que esse futuro possa ser modificado. Vocês concordam comigo? Não tem o livre-arbítrio? Não tem as nossas decisões, as nossas atitudes? E se vocês quiserem ver mais, é só ver o filme do Robin Hood. Né? O filme do Robin Hood. Prenderam o filho do John Grandinho, aquele cara desse tamanho, assim, né? John pequeno, né? Desse tamanho. E ele estava lá na forca, junto com todos os rebeldes de Robin Hood. E aí o xerife de Nottingham manda, forca todo mundo. Quando ele fala isso, o João pequeno sai correndo para cima da forca. E todo mundo, aquela história. Mas o que é que Robin Hood faz? Robin Hood pega o arco e flecha e acerta na corda onde vai enforcar o garoto, e o garoto cai e não é enforcado. Então, até o último momento, até o último suspiro, nosso futuro pode ser modificado. Essa é a base do quê?
quando a gente é contrário à eutanásia, ortonásia, né, à morte precipitada, porque até o último momento o espírito pode receber o arrependimento, pode receber uma instrução, pode mudar, enquanto que se a gente se arvorar em anjo, né, em anjo da espada de Deus sobre a morte, nós tomamos essa decisão para nós antecipando, às vezes, a desencarnação. Por favor, Mário, fala aí, meu amigo. Se tivesse tudo escrito nas estrelas, tivesse predestinação, não faria diferença ser bom ou ser mal, que já ia acontecer tudo, né? Então a premonição é baseado nas probabilidades e nas possibilidades. Vide o Apocalipse, né? Isso aí. Olha só, vamos lembrar então que a fatalidade, ela é limitada por duas leis, a lei do livre-arbítrio e a lei do progresso, né? Não há fatalidade, não é? Porque a lei do livre-arbítrio existe, que é a lei de liberdade, está lá no Livro dos Espíritos, e também a lei de progresso, porque nesse inteirinho até o futuro, nós podemos mudar a nossa história, como diz o Chico. Continuando. Podem pedir-se conselho aos espíritos? Agora está liberando. Vocês inibiram, hein? Certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que os invocam com confiança, principalmente no que concerne a alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem com as trevas. Vamos lembrar que Kardec pediu conselho à beça quando estava na codificação, não é? São Luís, eu publico isso, São Luís, isso aqui está certo, não, olha isso aí que não está certo não, é ou não é? Kardec pediu e eles deram. Isso. Isso não quer dizer que a resposta do espírito vai vir de encontro ao que eu quero, né? O detalhe é esse. Eu posso pedir lá, ó, vou ganhar qualquer coisa, e vai. Não, meu amigo, não é dessa vez que você vai ganhar, não. Mas eu estou querendo ganhar. Então, é tudo circunstancial, né? Vai pedir conselho, mas nem tudo vai ser... Tem uma história no livro do Humberto de Campos, que a vovozinha jogava muito no jogo do bicho, né? E desencarnou. E o netinho vivia pedindo, vó, dá uma dica aí, dá um palpite. Aí ele sonhou com a vovó falando, joga tudo na borboleta, meu filho. Aí ele pegou o ordenado inteiro, o salário inteiro do mês, jogou na borboleta. Perdeu, né? Aí, de noite, quando sonhou, a vovó falou, puxa, meu netinho, quase que nós ganhamos, quase que nós ganhamos. Porque ela desencarnou, mas continuava sendo a mesma, viciada no jogo do bicho, né? Então ela estava torcendo junto com ele. Não, só queria falar uma coisinha que a gente precisa prestar atenção no termo conselho, né? Uma coisa é conselho, outra coisa é orientação. Conselho você pode pedir a qualquer um. Orientação você só vai pedir àquele que realmente pode te orientar. Acho que no caso dos espíritos está mais relacionado aos espíritos, vamos dizer, de luz, você vai pedir uma orientação, você não vai pedir um conselho. Olha, o que eu faço ali? Ele pode orientar você, siga o seu livre-arbítrio, use a tranquilidade. Isso não é um conselho que eu vou buscar ali na esquina, é uma orientação, né? Então o conceito de conselho é uma coisa muito ampla, porque você pode pedir conselho a um espírito zombeteiro, por exemplo, nosso irmão em ignorância, e ele vai te dar o caminho que vai te levar a uma prova, né? Então é importante a gente pensar nisso. É o problema de quem responde, né? O espírito que responde. Os espíritos superiores não se comprazem em responder aos hipócritas, aos que fazem perguntas fúteis. Nós acabamos de ver, não é isso? Agora, olha só para esclarecer, essas palavras são escritas na tradução do Livro dos Médiuns. A gente não colocou conselhos ao invés de orientação, não, tá? Está tudo escrito, porque na tradução é conselhos. Por quê? Porque no popular, né, o pessoal pede conselho. Dificilmente alguém pede orientação. Isso é uma coisa mais recente, né, da doutrina espírita. Vamos lá? Vamos lá.
Podem os espíritos dar conselho relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. É o cuidado, né? É verdade, tudo pela razão, não é isso? Pode pedir conselho? Pode. Olha, meu filho, você está doente. Quer ver uma coisa que a gente pede conselho? Quem é que toma passe aí? Então, todo mundo está preocupado com a saúde. Chega lá, meu Deus, melhora a minha saúde. Aquela dor de cabeça, essa dor no dedo mindinho. E, eu estou esquecendo muito. É ou não é? Não é isso? O médium ainda fala assim para você, ó. Pensa em Jesus, pensa nos seus problemas. Pronto, aí já induziu o cara a pensar na saúde. Agora, olha só, isso tudo é para mostrar a vocês que vocês podem ler outras perguntas sobre as quais os espíritos podem ser consultados no livro dos médiuns. Isso é para espicaçar a curiosidade de vocês, para abrir aqui, ó, perguntas simpáticas e antipáticas aos espíritos. Aí vocês vão ver lá outra coisa, vai perguntar diversas coisas, vai perguntar sobre o futuro, se pode ganhar na loteria, se pode ver herança, e assim vai. E só para dizer a vocês, Kardec perguntou aos espíritos, olha só, meu anjo, você pode me dar conselho, inclusive, sobre a minha vida material? E ele disse, olha, não cuidar da tua vida material seria não te amar. Hein? Eu falei não ipsilite, não com as mesmas palavras, mas meu amigo Mário vai me socorrer. Kardec perguntou, está no Obras Póstumas, né? Kardec perguntou, tu me ajudas materialmente? Vives uma vida material. Se não te ajudasse materialmente, não te amaria, né? Aqui é o seguinte, hein? É do armário, então vocês estão jogando contra a zaga. Quando um não está na frente, o outro está cobrindo. Não tem conversa, a gente não vai perder nunca. Está na sobra, aqui não passa de jeito nenhum. Vamos lá, vocês estão vendo como é que é? A gente está conversando, é a participação de vocês. Agora nós vamos fazer um pequeno entrave de mediunidade para fechar. Vocês conhecem esse entrave de mediunidade? É o seguinte, nós vamos fazer uma situação interessante que está num livro chamado... Ah, tá. Hein? Ah, não, tem mais uma, perdão, peraí, como é que eu vou... Olha só, Fátima, perdão, a minha cabeça passou, vai lá. Gente, ainda tem mais uma. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Podem? Olha lá. Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los no lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse o achará naturalmente. De outra forma, não. Muito bem explicado. Olha só, quando o tesouro tem que ser descoberto, os espíritos intuem aquela pessoa e os caminhos se abrem e ela tiver aquela prova, porque todo tesouro é uma prova, hein, gente boa? Botar dinheiro no bolso é vendaval. O pessoal vai perguntar, o Mário ganhou na loteria, qualquer um dos nós dois, tá? Aí vai perguntar assim, o que é que eles fizeram com a grana? Ah, não. Isso, para onde você vai? O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai fazer com que esse dinheiro ajude a todos a viverem melhor, não só você? Ou você vai ser egoísta, tudo para mim? Você já ganhava só o salário, né? Estava feliz da vida, né? Não sei o que, ganhava seu saláriozinho. Agora está ganhando, está ficando egoísta. Não, não vai dar não, tem que guardar. Então, cuidado. Também tem essa colocação no livro dos médiuns. Eu quero que vocês cheguem lá e dêem uma olhadinha para falar, deixa eu ver se o Mário está falando a verdade, né? Será que o Mário está dizendo isso mesmo? Nós temos um livrinho chamado Almas em Desfile, pelo espírito de Hilário Silva, né? E nessa tem uma historinha chamada O Comendador, a evocação do Comendador. Vocês já ouviram essa história, já leram essa historinha?
Meu amigo Mário está rindo. Cuidado, você não vai dizer que sou eu, porque quando você diz que sou eu, pode ser você. Porque aí você achará, compadre. Cuidado, faz prova contra você mesmo. Vamos lá? Eu vou convocar o nosso querido Jorge Salles, que era um orientador de uma instituição. Boa tarde a todos. Jorge Salles, o denodado, corajoso, né? Orientador espírita, encontrava-se no habitual entendimento com Anatólio, o mentor desencarnado, através do médium. As tarefas da noite haviam praticamente chegado ao fim, mas Jorge sentia-se necessitado de instrução e, por isso, dilatava a palestra ao pé dos amigos, a constituírem o círculo de oração. Os obsidiados crescem de número e precisamos antepor providências. Sim, meu amigo. É necessário estender o clima da serenidade e do trabalho, do entendimento e da prece. E a conversação avançou. São lutas morais por toda parte. Jovens mal saídos da infância caem perturbados de um momento para o outro. Velhinhos na derradeira quadra da existência enlouquecem de súbito. Tem havido suicídios, crimes. O benfeitor consolava pelo médio falante. Meu amigo, antes de te comentar, eu preciso registrar a minha satisfação em estar nesta casa hoje conversando com você. Registrar a presença da Laura, né, da Conceição, da Socorro, da Jane. Nossa, quantos espíritos. É porque eu estou vendo vocês, não é mesmo? Mas vamos lá. Sim, meu amigo, toda paciência é pouca, a fim de vencermos com segurança. Saibamos servir a todos com muita compreensão da fraternidade. Tudo indica estarmos aqui sob a influência do velho comendador Antônio Paulo Silveira Neves, que foi fazendeiro na região e está desencarnado há 80 anos. Silveira Neves foi um homem terrível. Consultei documentos na cidade e tenho ouvido pessoas daquela região cujos ascendentes lhe comungaram a intimidade. Possuía escravos em legião e entre eles era conhecido como flagelo de todos. Comandava ele próprio chicotear dos escravos. Não só isso, colocava os sitiantes daqui uns contra os outros, provocando ódios que até hoje persistem. Estou certo que essa teia de obsessões e vinganças nasce da atração do velho comendador. Ele deve ser a causa de tudo. Meu amigo, muito ponderada a sua palavra. O irmão conhece o infeliz? Sim, meu amigo, eu conheço. Tenho o maior interesse em evocá-lo. Eu não acho muito prudente fazer isso, meu amigo. Ora, são muitos espíritos rebeldes, evidentemente vinculados a ele. Topo vários a cada semana. Uns se declaram vítimas do comendador. Muitos acusam o comendador e outros prometem que não haverá mudança aqui enquanto não liquidarem o comendador. Tenho assentado que, apesar de haver transcorrido muito tempo, é indispensável nos disponhamos a doutrinar esse espírito. Sem esse contato, eu julgo muito difícil a modificação para melhor desses necessitados. Doutrinar esse espírito, você fala, não é? Entendo o que diz. Mas não faça a evocação, meu amigo. Seria de todo inoportuna. Mas escute, meu amigo, eu também pareço sofrer a influência dessa poderosa entidade. As referências do comendador desabam sobre mim como choques elétricos. Só em ouvir o nome eu me sinto mal. Imagine que eu já fui orar por ele dentro do cemitério, lá na cova dele, chamando pelo aparelho mediúnico, e nada dele não apareceu. Olha, você foi orar no cemitério, mas não convém, tá? Peraí, eu vou insistir no entanto, hein? Vamos lá, um entendimento direto entre esse espírito perseguidor e nós talvez desse um bom resultado na reunião mediúnica. Meu amigo, a medida é desaconselhável, veja bem, desaconselhável. Será que o comendador Antônio está num local superior a isso, Ainda não, sabe? O ex-comendador, ele vive em luta consigo mesmo, meu irmão. Então, conversar com ele seria trazê-lo à caridade.
Bom, isso, entretanto, não deve ser tentado. Estou te avisando, não deve ser tentado. Meu amigo, porque a recusa se o espírito dele está em provas segundo a sua própria informação? Veja, apesar de tudo, a evocação não deve ser praticada, meu amigo. Mas por quê? Bom, vendo que um instrutor silenciava discreto, repetiu. Mas por quê? Foi aí que Anatólio mudou o tom da voz e falou muito sereno. Jorge, meu amigo, a evocação não deve ser feita porque o ex-comendador Antônio Paulo da Silveira Neves é você mesmo, reencarnado. Ok. Olha só, eu não vou dizer que meu nome é Antônio Mário, senão vocês vão dizer que sou eu mesmo. Não é? Todos nós temos um passado, todos nós somos espíritos com dívidas, mas encontramos a doutrina espírita, estamos tentando ser melhores, todos aqui, né? Estamos tentando, não só através da mediunidade, mas principalmente, como disse a Júlia, né, pelo Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é tudo, né? A mediunidade espocou em todo o mundo, em toda parte, sempre foi da história humana, né? Estourou com Jesus e os discípulos, né? Estourou mesmo de forma produtiva e agora está conosco também. Que nós possamos ser bons médios. A ideia aqui do nosso seminário, né, de todos nós aqui, é trazer a vocês uma palavra de carinho, uma palavra do Evangelho, do Mestre, da instrução dos Espíritos para nós, que foram todos mandados por Jesus. Não tenham dúvida que Moisés, Kardec, Confúcio, os antigos profetas, todos, Chico Xavier, Divaldo Franco, Joana de Anjos, Bezerra, são todos emissários do Mestre Jesus. Antes da partícula se separar da nebulosa da Terra, Jesus já era um espírito superior. Já estava no comando da formação desse planeta. Então não tem como dissociar Jesus da doutrina espírita nunca, de forma alguma. Que Ele possa nos abençoar, né? Eu quero pedir a vocês todos que venham aqui, por favor, né? O Edu, a Fátima, o João. Comendador, eu já posso ir embora? Você já, mas o Alex volta. Posso meter o pé? Você volta? Que eu tenho outros seminários para participar. É verdade, vamos lá. Agradecer a paciência de todos aqui do NEFA, né? Um carinho que fomos recebidos, que possamos também retribuir esse carinho a vocês, gostamos muito, sentimos muito acarinhados por isso, né? Se alguém quiser dar uma palavra aqui, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de deixar uma palavrinha, como eu estava falando com a Renata. O Espiritismo me ajudou muito a minha transformação da Sônia que eu sou hoje. Mas, acima de tudo, como o Mário falou, que a gente não se esqueça dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Jesus só nos ensinou a olhar um para o outro, independente da casa que o outro se encontra, seja na Umbanda, na Casa Espírita, no Evangelho, ou na Igreja Católica, qualquer que seja a denominação. Cristo não fundou religião, só fundou o amor. Que a gente possa olhar um para o outro e enxergar que aquele é o nosso irmão, o irmão que foi dado por nosso Pai maior. Então, que a gente possa se abraçar e olhar um para o outro e falar, Deus te ama, por isso você tem a oportunidade de estar aqui nessa casa espírita, tentando ser hoje melhor do que você foi ontem. Que o amor de Cristo sempre nos impulsione a ser melhor. Não do que o outro, mas do que nós mesmos fomos ontem. Bom, pessoal, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Vocês são maravilhosos, não é? São tão caridosos, pacientes conosco. Assim, mostraram participação. Muito obrigado. Tem certas casas que a gente vai e, assim, acho que as pessoas ficam muito tímidas, né? E a gente sempre coloca, podem fazer pergunta, podem participar. E a gente gosta quando participam, né? Porque fazem um trabalho junto conosco. Então, foi um prazer imenso estar nessa casa. Renata, obrigado pela oportunidade. Renata, Alan, que está ajudando a gente. Tira uma foto nossa aqui para a gente postar lá no Cefac, que é para provar para os espíritos que a gente está trabalhando. Aí já fica nesse aqui, a gente manda para lá, entendeu? Senão ele não recebe bônus hora. Tem que provar. A Renata disse que tem
E a Renata vai cantar uma música, né? Vai tocar uma música depois. Olha para lá. Deixa eu tirar outro. Só um minuto. É rapidinho, tá, gente? É só... Não é vídeo, é foto. Obrigado, gente. Então, olha, um beijo grande no coração de todos. Tá bom? Renatinha, a palavra é sua. Gente, agradecer muito a esse grupo. Nós tivemos a alegria, né, de conhecer essa casa. O Alain me levou até lá. A Janes vem fazer a palestra aqui. E aí também vem o Alex Perturbado, vem o Evaldo, vem o Alcides, vem... Mário, seja bem-vindo, tá? E a gente pode dizer assim que é muita gratidão. A gente está aqui hoje numa manhã dessa, com a casa cheia, falando de mediunidade de uma forma tão tranquila, tão alegre, que eu acho que é assim, né? Francisco de Assis que diz que trabalhar com alegria é uma necessidade. Então, a gente está na casa espírita, a gente precisa se sentir feliz. A gente precisa sentir a alegria de chegar aqui e se conectar com esses guias para receber o que eles têm para dar para a gente. Porque é muita coisa. No mundo de turbulência, a gente conseguir ter esse momento de paz, de alegria, né, de tanto amor que esses amigos distribuem para a gente. Então, assim, obrigada a todos vocês que disseram sim ao convite. E que ano que vem já tem, vamos marcar, tá? Vamos marcar, porque é muito bom a casa poder oferecer isso, estudo, trabalho, a gente se confraternizar, né? Quem foi que falou da pescaria? Foi o Luiz Paulo, né? Luiz Paulo falou que nesse momento que a gente interage, que a gente faz o lanche, tem a pescaria, né? Os benfeitores espirituais vão pescando os necessitados, né? Fora do corpo físico, para serem encaminhados. Então, assim, é uma manhã de alegria mesmo. Eu agradeço a todos que participaram para essa organização, todos. Nós ficamos aqui ontem, fizemos bastante coisa. Hoje estamos aqui, então, só agradecimento a todos vocês. E aproveitando para convidar para o nosso próximo domingo. Márcia, tem aí os convites ainda, né? Para quem ainda não recebeu. Semana que vem, dia 8 de outubro, nós vamos ter a festa de Francisco de Assis. A gente fala encontro de Francisco, né? Mas vamos ter uma festa de Francisco aqui com muita música, com arte, mas com estudo. E o tema vai ser Francisco de Assis e a felicidade desconhecida. Eu não vou contar, né, para que vocês possam vir e aproveitar desse momento. 9h da manhã, de 9 a meio-dia, domingo, pode trazer crianças, bebês, jovens, quem tiver em casa. Mas chegou não sei quem, pode trazer para cá. Venham participar, porque é uma manhã de festa. Para vocês terem uma ideia, quando nós começamos a fazer esse encontro, eu fiz um receituário, né, para o plano espiritual, e a orientação foi: vocês devem fazer encontro sim, e sempre no mês de outubro. A espiritualidade franciscana toda presente, nós estamos já sentindo na casa, né, nos trabalhos de desobsessão, eles sempre presentes, mas nesses momentos mesmo, de terças e quintas aqui, a gente já está sentindo esses amigos espirituais. Tá bom? Então, semana que vem, dia 8, domingo, de 9 a meio-dia. Tá bom? Então, a gente vai encerrar, sem mais delongas, para a alegria do Mário Cury. Né, Mário? Vamos cantar agora. Cadê minha irmã? Márcia, tem a letra da música aí em cima. Pega para mim. É a única que eu não sei ainda. Pensamento sideral. Quer pensamento sideral? Vê se sentir. Vamos ver se sentir por causa do encontro. Tá.
Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de tua imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Vamos. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é sua casa. Ouvi, pássaros cantam, o céu se encanta, tem nova flor, perfume de amor, templo da fé, é sua estrada. Quando crianças choravam, homens sangravam, ensinou com a vida. Palavras e atos, trabalho e amor, é sua estrada. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças é nossa casa. Francisco de Assis, guia dileto, aqui ou ali, na relva ou asfalto, graças
é sua casa. Graças é sua casa. Graças é nossa casa. Vamos elevar nossos pensamentos, trazendo à nossa tela mental o Mestre Jesus, Francisco de Assis, que nos acolhe, abriu as portas dessa casa para nos receber, encarnados e desencarnados. Mas é com muita alegria que agradecemos também, e primeiramente ao nosso Pai, Criador, Senhor de nossas vidas, ao Mestre Jesus, que é nosso guia, nosso modelo, nosso irmão maior, a quem nós, seus tutelados, aqui estamos para agradecer de coração alegre e contentes com esse banquete espiritual que recebemos na manhã de hoje. Agradecemos a Francisco e que nós possamos trazer em cada um de nós o perfume da fraternidade que ele aqui nos deixou, para que nós aprendamos uns com os outros, levar essa essência de amor, de paz, de afeto, um afeto que todos nós precisamos, onde nós possamos assim construirmos dentro de cada um de nós o melhor sentimento de amor universal. A fraternidade sempre, que fique registrado dentro de cada um de nós. E assim nós agradecemos a todos que aqui estão presentes, a todos os nossos irmãos desencarnados e os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Obrigada, Pai. Obrigada por esse reencontro. Obrigada por essa manhã maravilhosa, no banquete na casa do Pai. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. O desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
compreendido. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se hoje foi assim, imagina a semana que vem, hein? Tá. Então, gente, mais uma? Sabrina quer mais uma? Vem, Zelina, vem. Então vamos, só mais uma para fechar, hein? Só mais uma. Mais uma. Depois ainda tem cantina e bazar, tá, gente? Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Não percam semana que vem, hein? Domingo, 9 horas. Obrigada, gente. Muito obrigada, hein?